La primera conferencia del día lleva por título Salud mental, mediumnidad y psiquiatría, a cargo del doctor Jaider Rodríguez. Él es presidente de honor de la Asociación Médico Espírita de Minas Gerais, en Brasil. Es psiquiatra y psicoterapeuta del Instituto de Asistencia Psíquica Renacimiento en Belo Horizonte, integrando ciencia y espiritualidad en el abordaje de los trastornos psiquiátricos. Es conferenciante espírita con participación en charlas, seminarios, congresos nacionales e internacionales. Coautor de los libros ¿Por qué enfermamos?, El hombre sano, Desafíos en salud mental, Salud y espiritismo, Depresión y un largo etcétera. Si entráis por internet y buscáis al doctor Jaider Rodríguez, encontraréis muchos libros de él. Esta conferencia será impartida en portugués y tendremos traducción en directo al castellano por la señora Natalia Bernici. Doctor Rodríguez, cuando usted guste. Nós estamos agradecendo Estamos aquí agradeciendo a oportunidade de participar deste evento, la oportunidad de participar en este evento. a Andréia, o Andrei, A Andrea, Andrei, e todos os colaboradores, todos los colaboradores, agradecendo a vocês pela presença agradeciendo a vosotros por vuestra presencia e a Deus pela oportunidade. y a Dios por la oportunidad. Rogamos a Ele que nos abençoe, Le pedimos que nos bendiga a fim de que o nosso falar para que nuestra habla seja aquele que Ele espera de nós. sea aquella que Él espera de nosotros. Nós trabalhamos com psiquiatria Nosotros trabajamos con psiquiatría, e espiritualidade y espiritualidad. há 43 anos. ¿Hace 3 años? 43. A 43 años. Perdón. Trabalhamos 11 anos na emergência psiquiátrica do Estado. Trabajamos 11 años 11 anos na emergência psiquiátrica do Estado. en la emergencia psiquiátrica del Estado. 35 como médico assistente. 35 como médico asistente E 26 como diretor médico do Hospital Espírita André Luiz. y 26 como médico, Diretor médico. director médico del Centro Hospital Espírita, Espírita André Luiz, Hospital Espírita André Luis, que é uma referência no Brasil. que es una referencia en Brasil. Nós iniciaríamos o nosso estudo Iniciaremos nuestro estudio dizendo que para nós psiquiatras, diciendo que para nosotros psiquiatras, para nós psiquiatras, que é de muita importância saber diferenciar, separar que es muy importante saber diferenciar y separar o que é patologia mental lo que es patología mental e do que é uma situação mediúnica. o una situación mediúnica. A linha divisória é muito tênue La línea que divide uno y otro es muy tenue e é muito comum y es muy común pacientes que têm uma patologia mental pacientes con una patología mental sendo orientado por uma questão mediúnica siendo orientados por una cuestión mediúmnica. e paciente que tem simplesmente um problema mediúnico Y al revés, pacientes que tienen simplemente un problema mediúmnico sendo tratado em hospitais e em consultórios psiquiátricos. siendo tratados en hospitales y en consultas psiquiátricas. Em consultórios psiquiátricos. Na nossa vida profissional, En nuestra vida profesional nós observávamos isso muito. observamos mucho esta situación. E no caso dos pacientes que apresentavam sintomas semelhantes aos mentais, Y en el caso de pacientes que presentaban síntomas semejantes aos a mentais los sendo mentales, mediúnicos, siendo mediúmnicos, muitas vezes muchas veces eram tratados como pacientes psiquiátricos, eran tratados como pacientes psiquiátricos, tomando remédios
tomando medicinas quando na realidade não precisavam disso. cuando en realidad no las necesitaban. Bastava orientações. Bastaba orientaciones. E o paciente, dentro dessas orientações, Y el paciente con estas orientaciones convivia com a sua problemática, convivía con su problemática, trabalhava, trabajaba, casava, se casaba, tinha filhos, tenía hijos, sem nenhuma situação psiquiátrica que limitasse a caminhada dele. sin ninguna situación psiquiátrica que le limitara su caminada. Observamos isso muito no Hospital Espírita André Luiz. Esto es algo que se ha observado mucho en el Hospital André Luiz E no consultório também. y en consultas también. Escrevemos um livro mostrando 47 casos. Hemos escrito un libro explicando 47 casos, Está traduzido para o espanhol, con traducción al español. aonde esses casos apresentados Hay estos 11 casos presentados mostrava a diferença. en los que se presenta esta diferencia. A diferença é de suma importância Es de suma importancia esse conhecimento, este conocimiento porque nós estamos observando porque estamos observando que a psiquiatria no mundo inteiro que la psiquiatría en todo el mundo já está com a visão voltada para esse aspecto. tiene la visión voltada a este aspecto. Tanto que o CID-10, Código Internacional da Doença, Tanto que o CID-10, Código Internacional da Doença, el Código Internacional de la Dolencia, CID-10, CID-10, já colocou uma sigla, ya tiene incluso esta sigla, F44.3, F44.3, como uma válvula de escape no sentido de poder observar esses fenômenos, como una válvula de escape para poder observar esses fenômenos, observar estos fenómenos, sem colocar na fieira das patologias, sin colocarlo nas fieiras nas patologias. en las patologías. Nas patologias. No Brasil, En no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, la Asociación Brasileña de Psiquiatría, de tanto ver esses casos e os psiquiatras com esses problemas, de tanto ver estos casos y los psiquiatras con estos problemas, colocou no seu congresso e no seu departamento ha puesto su congreso y su departamento. Uma sessão sobre espiritualidade e psiquiatria. Una sesión sobre espiritualidad y psiquiatría. E lá se reúne por ano, Allí se reúnen por año, nos congressos, en los congresos, em torno de 6.000 profissionais. más o menos 6.000 profesionales. E visando isto, Con este objetivo que nós vamos iniciar a nossa palestra. que vamos a empezar nuestra conferencia. Por favor, André. La mediumnidad es un don otorgado por Dios que forma parte de la estructura del espíritu y se expresa por la percepción de los diferentes modos de vibraciones que habitan el universo. Allan Kardec colocou a mediunidade dentro de uma possibilidade de comunicação entre a mente de uma pessoa que já deixou o corpo físico, o espírito, Allan Kardec ha colocado la mediumnidad dentro de la posibilidad de comunicación entre a mente de um desencarnado, la mente de un desencarnado que ya deixou o corpo ha físico, dejado el cuerpo físico, com o encarnado, con el encarnado, a fim de passar uma mensagem para um terceiro. para poder pasar un mensaje a terceros. Nós notamos com os estudos, temos aprendido, Notamos en los estudios que hemos aprendido que a mediunidade é muito além disto. que la mediumnidad es mucho más que eso. A mediunidade faz parte do psiquismo, Es parte del psiquismo, da estrutura do psiquismo, de la estructura del psiquismo, ainda pouco compreendida pelo homem. aún comprendida hace muy poco por el hombre. Na realidade, En realidad, é a capacidade de perceber as vibrações que habitam o cosmos. la capacidad de percibir las vibraciones que habitan el cosmos, Não simplesmente uma outra mente. no simplemente otra mente. Porque a mecânica quântica está mostrando Porque la mecánica cuántica nos está enseñando que no universo tudo é vibração. que en el universo todo es vibración.
Quem tem seguido o avanço da mecânica quântica, da física quântica, aquellos que han seguido el avance de la mecánica cuántica y de la física cuántica, e principalmente as últimas teorias, principalmente las últimas teorías, as últimas buscas, las últimas búsquedas, com a teoria das supercordas, con la teoría de las supercuerdas, que estão caminhando para as vibrações do universo, que están caminando en la dirección de las vibraciones del universo, buscando o princípio disto. buscando cuál es el principio de todo esto, E estão chegando à conclusão llegando a la conclusión que tudo no universo é vibração. de que todo en el universo es vibración. O que diferencia o material das outras coisas Lo que diferencia la materia de otras cosas são as vibrações. son las vibraciones. E mediunidade Y mediumnidad é a capacidade que cada de nós temos es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de perceber essas vibrações. de percibir estas vibraciones. Tem pessoas Algunas personas que têm essa capacidade mais desenvolvida, ya tienen esta capacidad más desarrollada que percebe as vibrações y perciben las vibraciones não só de seres humanos, no solo de seres humanos, mas também de vegetais, pero también de vegetales, percebe vibrações de animais vibraciones de animales e outras tantas que nós não sabemos qualificar ainda. y otras muchas que aún no sabemos calificar. Tanto isso é verdade Tanto es así que já tem trabalhos mostrando que ya hay trabajos que enseñan que as flores que las flores emitem sons de música. emiten sonidos y música. Já tem aparelhos que captam esses sons de música e traduzem eles nos computadores. Y hay aparatos que captan estos sonidos y los traducen en ordenadores, E mostrando a diferença de músicas de plantas. enseñando la diferencia de música entre plantas. Tudo no universo é vibração, Todo en el universo es vibración, é música, es música, é harmonia. armonía. E a capacidade mediúnica percebe isto. Y la capacidad mediúmnica percibe esto. La enfermedad mental podría definirse como una alteración en la expresión o en la comunicación energética y funcional entre los diferentes cuerpos que forman el complejo humano. Aqui é tipo de definição. Tem vários conceitos sobre enfermidade mental. Este es solo un tipo de definición, hay varios conceptos y definiciones para enfermedad mental. Nós pegamos Hemos escogido este porque ele vai na base do problema. porque va a la base del problema. Hemos aprendido que quando a doença se manifesta no corpo físico, que cuando la enfermedad se manifiesta en el cuerpo físico, já passou por essa etapa. ya ha pasado por esta etapa. Daí a medicina começar a perceber De ahí la necesidad de que la medicina empiece a percibir e falar em psicossomática. y empieza a hablar de psicosomático. Psicossomática. Já é nível mais externo. Ya es un nivel más externo. A doença já se passou por outros níveis. La enfermedad ya ha pasado en otros niveles. Se fosse detectado, Si hubiese sido detectada, poderia ser tratado sem danos para o corpo físico. podría ser tratada sin daños para el cuerpo físico. A propedêutica médica, capacidade de exames médicos, La capacidad de hacer análisis médicos, já estão observando isso ya están observando esto. na ressonância magnética funcional, En la resonancia magnética nas funcional, tomografias, en las tomografías que na realidade é a captação de energias y en realidad en la captación de energías deixada pelos prótons, pelos elétrons, dejada por los prótons, los electrons, que são traduzidas que se traducen por computadores e outros processos, en ordenadores y otros procesos, dessas energias, de das estas vibrações energías, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, de la vibración de estos elétrons, prótons, neutrons, que na realidade são vibrações. que en realidad son vibraciones. É uma tradução da vibração Es una traducción de la vibración para o concreto, para lo concreto, para as radiografias. a las radiografías. O nosso corpo físico Nosotros, nuestro cuerpo físico, é uma expressão material
Es una expresión material da terceira dimensão, de la tercera dimensión, do que existe ocultamente em outras dimensões. de lo que existe ocultamente en otras dimensiones. Não é notícia para a física odiena nossa No es noticia para la física cotidiana nuestra que existe em outras dimensões. que existe en otras dimensiones. Os estudos recentes Los estudios más recientes, dos físicos los físicos, já falam nessas outras dimensões. ya hablan de estas otras dimensiones. Inclusive a última fala Incluso do Steve Hoffman, la última charla que ha dado do Steve Hoffman, Steve Hoffman, o que fez a teoria do Big Bang, que tiene la teoría del Big Bang, foi sobre dimensões. ha sido sobre dimensiones. As últimas falas dele. Sus últimas charlas. Então o nosso corpo, Entonces, nuestro cuerpo, o complexo humano, el complejo humano, mais além do corpo, más allá del cuerpo, são formados por várias camadas se forma por varias camadas energéticas energéticas, varias capas, que se comunicam uma com a outra, que se comunican la una con la otra. variando Variando, perdón, as vibrações, las vibraciones. porque o que caracteriza uma vibração, Porque lo que caracteriza una vibración, ou melhor, uma dimensão, o mejor, una dimensión, é a sua vibração. es su vibración. Então, quando as vibrações vão saindo de uma dimensão para outra, Entonces, cuando las vibraciones pasan de una dimensión a otra, vão sofrendo van sufriendo defracções, diffracciones, como a luz na água. como una luz que pasa por el agua. E é nesse interregno, Y Ese es espacio. en este intervalo de tiempo nesse espaço, que ocorrem que ocurren as mudanças los cambios que podem, que pueden ao manifestar no corpo físico, manifestar en el cuerpo físico, ser traduzido como doenças. se pueden traducir como enfermedades en el cuerpo físico. Daí o aspecto psicossomático, De ahí el aspecto psicosomático. porque os neurônios, Porque las neuronas, ao receber a vibração al variada, recibir la vibración variada, pode traduzi-la como doenças psíquicas. la pueden traducir como enfermedades psíquicas. E se você entende dessas degradações, dessas gradações, Y si entendemos que existen estas degradaciones, gradações, graduaciones, você pode atuar puedes actuar em outros níveis, a otros niveles, evitando que chegue ao corpo físico. que llegue al cuerpo físico. É uma medicina do futuro Es la medicina del futuro, que os yogas, que los yogis, os que trabalham com a medicina complementar, los que trabajan con la medicina complementar, já estão observando. ya están observando. É por isso que há muito tempo o Times falou Hace mucho tiempo, Times ya dijo que quando o cientista chegasse no cume do conhecimento, que cuando los científicos llegaran a la cumbre del conocimiento, ia encontrar o místico, iban a encontrar lo místico. há 5.000 anos meditando. Hace 5.000 años meditando. Teniendo como causa las repetitivas equivocaciones perpetradas por el ser consciente en su camino evolutivo, al faltar al respeto en reiteradas ocasiones a los sagrados códigos divinos que rigen el universo. Na realidade, existe a responsabilidade de cada na vida. En realidad existe la responsabilidad de cada uno en la vida. Nenhum ato nosso é desapercebido. Ningún acto nuestro pasa desapercibido. Nenhum pensamento. Ningún pensamiento. Nenhuma atitude. Ninguna actitud. Tudo é registrado em nós mesmos. Todo se registra en nosotros mismos. Não existem vítimas no universo. No existen víctimas del universo. Como também não existem enganadores no universo. Como tampoco personas que puedan engañar al universo. Todos nosotros somos artífices, construtores somos constructores do nosso destino. de nuestro destino. Não há vítimas. No hay víctimas. Por mais que pareça à primeira vista, Por más que pueda parecerlo a primera vista, os próprios físicos
incluso los físicos, em especial os que trabalham com os astros, principalmente los que trabajan con los astros, os astros físicos, los astrofísicos, estão chegando à conclusão, están llegando a la conclusión firmemente, que o universo não é um acaso. de que el universo Não é um no acaso. es un acaso. Não é um acaso. Sí, una Que o casualidad. universo tem leis que controlam os mínimos detalhes. El universo tiene leyes que controlan los más mínimos detalles, Até o caminhar de uma formiga, incluso el caminar de una hormiga, ao deslocar dos grandes astros. el deslocamiento de los grandes astros, Tudo é observado, todo está observado, porque tudo, como é vibração, porque como todo es vibración, é comandado por uma vibração superior, se comanda por una vibración superior, que respeita o livre-arbítrio que respeta el libre albedrío até um limite, hasta un cierto límite, aonde não altera a vida do outro. hasta el momento en el que no altera la vida del otro. Então, todos nós estamos no local certo, na hora certa, dentro das possibilidades certas. Entonces todos nosotros estamos en el lugar exacto, en el tiempo exacto, dentro de las... Local certo, no local exato, momento exato. Sí, en el local exacto, en el tiempo exacto. Tudo que fazemos Todo lo que hacemos reflete em nós mesmos, se refleja en nosotros mismos, por causa da lei da vibração. por causa de la ley de la vibración. Então, saúde mental Entonces, salud mental requiere pensamento sadio, pensamientos sanos, atitude sadia, actitudes sanas, relação sadia. relaciones sanas, Porque tudo é vibração. porque todo es vibración. Quando essa relação não é sadia com você, com o próximo, com a natureza, Cuando la relación no es sana contigo, con el prójimo y con la naturaleza, nós alteramos esses campos vibracionais. alteramos estos campos de vibración. E se essas alterações são reiteradas, Y si estos cambios, estas alteraciones son reiteradas, alteramos a vibração da energia, acabamos alterando la vibración de la energía. Criamos uma espécie de circuito nesta dimensão, Creamos una especie de circuito en esta dimensión que as encarnações que las encarnaciones vão reparar van a reparar mediante a través do convívio del convivio consigo, con uno mismo, com o outro con el otro e com a natureza. y con la naturaleza. Então, na realidade, doenças Entonces, en realidad, enfermedades são efeitos son efectos e não causas. y no causas. Daí necessitamos de uma visão diferente Por eso necesitamos una visión distinta do que vem a ser o ser no mundo, de lo que viene a ser el ser en el mundo, a sua missão su misión e o seu destino. y su destino. Enfermidades Enfermedades é um acidente de percurso son accidentes del percurso que pode ser mais danoso que pueden ser más dañinos ou menos danoso, o menos, dependendo muito de cada um. en función de cada uno. Vamos falar das eclosões mediúnicas. Vamos a hablar de las eclosiones mediúmnicas. Conceito: Concepto. Es el conjunto de síntomas desarmónicos que se manifiestan intempestivamente como consecuencia de la captación de los múltiples patrones vibratorios de los espíritus que habitan la dimensión extrafísica. Então, o que acontece? Na realidade, nós todos estamos ligados em rede vibracional. Lo que sucede es que todos nosotros estamos conectados por redes vibracionales. Daí o fato de que, por exemplo, Jung De ahí el hecho de que, por ejemplo, Jung falar de sincronicidade. hablaba de sincronicidades. De repente, você pensa numa pessoa Piensas en alguien e encontra com ela. y te la encuentras. Não é aleatório. No es algo aleatorio. Tudo é sincronizado Todo está sincronizado e segue o padrão da vibração.
y sigue el patrón de la vibración. Na eclosão mediúnica, En la eclosión mediúmnica lê para nós o conceito, por favor. es el conjunto de síntomas desarmónicos que se manifiestan intempestivamente como consecuencia de la captación de los múltiples patrones vibratorios de los espíritus que habitan la dimensión extrafísica. Vamos dar um exemplo. Vamos a poner un ejemplo. Uma televisão que está pegando mais de um canal. Una televisión que está conectándose a más de una emisora al mismo tiempo, Que pega outras ondas, que capta otras ondas. a imagem não fica nítida. La imagen no es nítida, Pega muitas ondas, coge demasiadas ondas, não pega a onda própria dela, no coge la propia de un canal, cria uma confusão no visor. crea una confusión que se puede ver en la pantalla. O padrão de captação El patrón de captación está alterado. está alterado. Está alterado. E esse conjunto desarmônico Es el conjunto desarmónico se manifesta com sintomas. que se manifiesta a través de los síntomas. Na infância, En la infancia, geralmente quem vai observar isso são os pais, en general los que van a poder observar esto son los padres, que conhecem melhor os filhos. que conocen mejor a sus hijos. Então vai observar Entonces se podrá observar, por ejemplo, que seu filho que su hijo está mudando de comportamento, está cambiando de comportamiento, mais irritado, más irritado, insônia, con insomnio, pesadelos persecutórios, pesadillas persecutorias, medo de dormir. miedo de irse a la cama a dormir. Aliás, muito de nós temos insônia Además, muchos de nosotros tenemos insomnio, e que é uma característica atualmente na humanidade, que es una característica muy actual hoy en día. não, em torno de 30%, Más o menos un 30%, varia de país para país, varía de país a país, estão com pessoas com insônia. hay personas con insomnio. Jovens, Jóvenes, não só idosos, mas jovens também. no solo personas mayores, sino jóvenes, Muito comum queixar de insônia, alteração do sono. que se quejan de insomnio y de alteraciones en el sueño. Isso pode ser o resultado Este puede ser el resultado do fato del hecho que quando a gente dorme, adormece, de que cuando nosotros dormimos, a gente sai do corpo. salimos de nuestro cuerpo. E muitas vezes o que vamos ver do lado de lá Y muchas veces lo que vamos a ver del lado de allá não é muito bom. no es muy agradable. Então eles têm pesadelos persecutórios, Entonces, por ejemplo, estas personas tienen pesadillas con persecuciones, relatam aos pais que estão com medo, dicen a los padres que sienten miedo, prantos excessivos, llantos excesivos, às vezes agressivos, incluso agresivos, e muitas vezes vendo, y muchas veces ven, falando, hablan, os pais não acreditam, pero los padres no les creen, porque eles não estão vendo. porque ellos no ven. Isso costuma criar Esto suele crear uma tensão dentro do lar, una cierta tensión dentro de la casa, porque se os pais não dormem, não podem trabalhar, porque si los padres no duermen no pueden trabajar, ficam preocupados com o filho. están preocupados por los hijos. Se tem algum conhecimento, Si tiene algún conocimiento conhecimento médico, conocimiento médico, quando esse fato começa a prolongar, cuando eso empieza a prolongarse en el tiempo, eles ficam com medo de ser o iceberg, a ponta do iceberg de uma doença mental. tienen miedo de que sea la punta del iceberg de una enfermedad mental. E muitas vezes, Y muchas veces, como estamos falando de vibração, como estamos hablando de vibraciones, a criança, por ser mais sensível, el niño, por ser más sensible, está captando está captando as vibrações desajustadas las vibraciones desajustadas da relação do casal. de la relación de la pareja. É muito comum Es muy común a mãe levar o filho várias vezes ao pediatra. que la madre lleve al hijo varias veces al pediatra. O pediatra examina e não vê nada. Le examina y no ve nada. Às vezes dá remédio sem precisar. A veces le receta medicinas sin que haya necesidad. Tem muitas pessoas que vão ao médico, se não sair com a receita, não foi consultada. Muchas personas van al médico y si no salen con una receta es como si no hubiesen sido consultadas. Nós esquecemos muito da nossa força
Hemos olvidado mucho nuestra fuerza orgánica de refazer o caminho. de rehacer el camino. O organismo tem força de refazer o caminho. El organismo tiene fuerza para rehacer el E camino. muitas vezes o remédio é só para ajudar. Y muchas veces la medicina es solo una ayuda. A mãe sai decepcionada do consultório, La madre sale decepcionada del consultorio porque o doutor não receitou. porque el doctor no le ha recetado nada. E o problema continua em casa. Y el problema sigue en casa. Se o pediatra Si el pediatra fosse mais arguto, fuese un poco más perceptivo, perceptivo, se eu fosse pediatra, si él fuera pediatra, perguntava sempre à mãe: preguntaría siempre a la madre, mãe, o que é que tem esse menino? O que é que você acha que esse menino tem? ¿qué crees que tiene este niño? Porque ela e o filho Porque ella y el estão hijo ligadas vibracionalmente. están conectados E vibracionalmente. muitas vezes ela percebe subjetivamente Y muchas veces ella percibe de forma subjetiva o que o menino tem. lo que el niño tiene. Mas às vezes os médicos não ouvem. Pero muchas veces los médicos no escuchan. Fica num pedestal Se quedan en un pedestal e não ouve a mãe. y no escuchan a la madre. Porque às vezes a mãe vai fazer, se ele ouvisse a mãe Porque si él escuchara a la madre, ele perguntasse à mãe: está tudo bem em casa? si le preguntara si va todo bien en casa, Você e o marido estão bem? tú y tu marido estáis bien, A família está bem? la familia está bien, É bem provável que ela ia falar. es muy probable que ella dijera que no. Porque a casa tem uma defesa natural Porque la casa tiene una defensa natural pela vibração dos pais, por la vibración de los em padres, especial da mãe. en especial de la madre. E quando essa vibração pai e mãe Y cuando esta vibración padre y madre afrouxa, se afloja, a criança percebe. el niño lo nota. E os pais Y los padres são um referencial de segurança para a criança. son una referencia de seguridad para el niño. E a criança se sente só. Y el niño se siente Desprotegido. solo y desprotegido. E são fatores vibracionais. Y son factores vibracionales. Vibracionais. Vou pegar um pouco de água aqui. Desculpem, é o peso da idade. Es el peso de la edad Da experiência também. y de la experiencia. Tratamento. Tratamiento. Para evitar que as crianças tomem remédio sem necessidade. Para evitar que los niños tomen medicina sin necesidad. A medicina é muito importante, La medicina es muy importante. Los medicamentos. guardando o seu lugar. Siempre y cuando estén en su sitio. A primeira coisa é a orientação para os pais. Lo primero es la orientación a los padres. Para baixar o nível de ansiedade deles. Para bajarles su nivel de ansiedad. O médico tem um papel muito importante nessa área. El médico tiene un papel muy importante en ese sentido. Se ele tranquiliza os pais, Si tranquiliza a los padres, automaticamente a vibração dos pais melhora, automáticamente la vibración de los padres mejora reflete na criança. y se refleja en el niño. Estamos todos ligados em rede. Estamos todos conectados en una red. Orientamos aos pais, Orientamos a los padres, dentro da crença religiosa deles, dentro de la creencia religiosa de ellos, respeitando a crença religiosa deles, respetándola, sobre passes e água fluidificada. pero hablándoles de los pases y del agua fluidificada, Porque estamos trabalhando com vibrações. porque estamos trabajando con vibraciones. E nós sabemos que a água Y sabemos que el agua é um dos melhores condensadores de energias vibratórias. es uno de los mejores condensadores de energías vibracionales. Já existem trabalhos científicos sobre isso. Ya existen trabajos científicos al respecto. A questão toda dos trabalhos científicos em áreas espiritualistas Toda la cuestión de los trabajos científicos en áreas espiritualistas são muito poucos difundidos, son muy poco difundidos, porque não tem porque no hay financiación, aquisição de valores monetários. adquisición de valores monetarios.
Não tem um laboratório forte por trás No hay un laboratorio con fuerza por detrás para manter a pesquisa para mantener esa e investigación validar a pesquisa em nível científico. y validarla a nivel científico. Não há interesse. No hay interés. Qual o interesse que um laboratório tem ¿Qué interés puede tener un laboratorio que você dê uma água fluidificada debaixo da vibração de uma prece, de que le des a alguien un agua fluidificada sobre uma prece, con una oración, que seria mais do que uma vibração em cima da água, que sería una vibración más sobre el agua, substituindo um medicamento que ele vai cobrar? sustituyendo lo que el laboratorio va a cobrar? Nós estamos diante dos maiores PIB do mundo. ¿Perdón? A indústria farmacêutica é um dos maiores PIB do mundo. Então não iria apoiar. E também as faculdades dificilmente apoiam. Claro, estamos delante de, o sea, la industria farmacéutica Não vai apoiar. no va a apoyar este tipo de As investigaciones. pesquisas médicas dependem muito desse fator financeiro. Las investigaciones médicas dependen mucho de este factor E financiero mais do resultado. y más todavía en función del Nós resultado. estamos num mundo que sempre buscamos resultados. Estamos en un mundo donde siempre buscamos el resultado E nem sempre a busca do resultado é a saúde do próximo. y no siempre esa búsqueda es la salud del prójimo. Então, essas pesquisas, Entonces, estas investigaciones elas são feitas, son hechas, são realizadas pelo altruísmo, se realizan por el altruismo, a confiança por la confianza e o amor de muitos cientistas y por el amor de muchos científicos. que no anonimato Y en el anonimato fazem o trabalho, hacen este trabajo. mas a publicação do trabalho Pero la publicación de este trabajo é limitada. es muy limitada. Existem vários exemplos no mundo. Existen varios ejemplos en el mundo Algo que foi descoberto de que algo ha sido descubierto, não foi para frente pero que no ha seguido no adelante. tempo, En el tiempo, só depois, solo mucho tiempo después, porque não havia esses interesses. porque no había estos intereses. Então, nós orientamos o que vem a ser água fluidificada, o que vem a ser o passe. Entonces, les orientamos a los padres sobre qué son los pases y el agua fluidificada. Falamos do ensinamento evangélico no lar, Hablamos de la enseñanza del Evangelio en el hogar, né? A Bíblia no lar. la Biblia. Por quê? ¿Por qué? Não é simplesmente conhecimento religioso. No es simplemente conocimiento religioso, Porque quando a família porque cuando la familia se reúne em torno de um ensinamento superior, se reúne alrededor de una enseñanza superior, pacificador, pacificadora, a vibração mental la vibración mental de acolhimento, de acogida, de paciência, de paciencia, até de resignação, incluso de resignación, aumenta. aumenta. Por quê? Porque esses são fatores vibracionais Porque estos son factores vibracionales das dimensões que nós falamos. de las dimensiones que hemos hablado. Nós buscamos nessa dimensão, Buscamos en esta dimensión, através do conhecimento, a través del conocimiento, da devoção, de la devoción, essas energias superiores estas energías superiores que vão desaguar que van a llegar no corpo físico al cuerpo físico em forma de saúde mental. en forma de salud mental. Observamos que isto Hemos observado que esto é algo que o indivíduo dá de si es algo que el individuo da de sí mismo para o outro, para el otro. os pais para os filhos, De los padres a los hijos, veiculado, vehiculizado, vinculado, perdón. não, veiculado Vehiculizado pelo sentimento de fraternidade, por el sentimiento de fraternidad, que faz com que que hace con que essas dimensões superiores estas dimensiones superiores vibren de maneira a beneficiar de manera que beneficien o meio aonde ela possa se manifestar. el entorno donde ella se pueda manifestar. Leitura e oração Lectura y oración para sustentar essa vibração. para sostener esta vibración. Nós vamos observar
vamos a observar que a questão religiosa, que la cuestión religiosa, espiritual, não são simplesmente de crença, no son simplemente de creencias, mas tudo tem um princípio vibracional. pero todo tiene un principio vibracional. Basta sabermos acessar esse princípio. Simplemente basta saber acceder a ese principio. Aqui tem uma maneira que nós orientamos às mães, que nós aprendemos isso de yoga. Hay una forma que tenemos de orientar a las madres que hemos aprendido esto del yoga, Fazendo curso. haciendo un curso. Nós orientamos o seguinte: quando estamos diante de uma situação dessa, Les orientamos diciéndoles lo siguiente: cuando estamos en una situación como esta, às vezes que eu fiz essa orientação, las veces que él hizo esta orientación, não foi como profissional, no ha sido como profesional, porque eu não trato de criança. porque no trata a niños. A gente chama os pais, Llamamos a los padres, orientamos sobre isso. les orientamos sobre todo esto. O simples fato de você orientar sobre isso, El simple hecho de orientarles sobre esto você já muda o padrão vibratório ya dele, cambia el patrón vibracional de ellos, principalmente da mãe. principalmente de la madre. A gente vê qual dos dois tem mais ligação afetiva com a criança. Vemos cuál de los dos padres tiene más conexión afectiva con el niño. Geralmente a mãe, En general es la madre, mas há casos de pai também, pero hay casos que también es el padre, mais do que a mãe. más que la madre. Se a criança dorme num quarto sozinha, Si el niño duerme solo en una habitación, colocar uma lâmpada, se le pone una lámpara 15 velas, de 15 voltios. velas, Es lo mismo, ¿no? Voltios. Creo que sí. watts, Vatios, perdón. watts, azul. Azul. Se possível, Si posible, uma música clássica, música clásica, de calma, muy tranquila, não alegro não, calma, no alegro, Calma. calmita, baixinha, con el volumen bastante bajo, mas numa indução subreptícia, más numa indução subreptícia. Aqui está o som que você ouve fácil. Aqui o som que você praticamente não ouve com o ouvido. Sería ese. Esse. El sonido que casi no podemos escuchar, subrepeticia, no sé si se dice en castellano. E que ela leve a criança para o leito, Y que la madre lleve el niño a su cama, leia uma página qualquer que ele vai entender, le lea una página cualquiera que el niño pueda entender, uma página de estímulo, de estímulo. uma página de estímulo, Una página de... página do livro, Sí. do estímulo. Abre o livro e leia uma página que estimule a criança. Abre el libro al azar y lee una página que estimule al niño. Conversa com ela sobre leitura, Habla con este niño sobre lo que han leído, ela deitada, el niño tumbado, menino deitado. Depois faz uma oração com ela. y luego hacen una oración juntos. Estuda para induzir a uma vibração mais alta. Todo esto para inducir a una vibración más elevada. Mais alta. Quando a criança começa a querer dormir, Cuando el niño empieza a quedarse dormido, virar o olho, a girar los ojos, esse é um momento crucial. este es el momento crucial, Porque, de uma maneira geral, porque de forma general, o nosso cérebro nuestro cerebro ele tem 4 ondas principais: tiene 4 ondas principales: beta, beta, alfa, alfa, delta e teta. delta y zeta. A onda beta é a onda da atenção, que vocês estão aqui agora. La onda beta es la que estamos ahora de atención. Se fosse medir o eletroencefalograma de vocês, Si fuéramos a medir el electroencefalograma de vosotros, a não ser aqueles que estão cochilando, excepto los que se están quedando dormidos, todos iriam dar beta. todos tendrían la onda beta. Quando nós estamos assim, devaneios, Cuando estamos en ensueño, olhando, pensando longe, mirando, pensando lejos,
nós entramos em alfa. entramos en alfa. Esta é uma onda Esta es una onda muito importante para aprendizado. muy importante para el aprendizaje. Já tem trabalhos mostrando isso. Ya hay trabajos que enseñan esto. Um aprendizado feito com as pessoas em onda beta El aprendizaje hecho con personas en onda beta e em ondas alfa. y en ondas alfa, Misturaram, mezclados. aplicaram a mesma prova. Se aplica el mismo examen E quem estava em onda beta y los que estaban en onda teve beta o melhor resultado. tienen mejor resultado. Então, quando nós estamos em onda alfa, Alfa. onda alfa, Sí. onda alfa, desculpa. Quando a criança começa a virar o olho que entrou em alfa, é a hora que o espírito começa a deixar o corpo. Cuando el niño empieza a entrar en onda alfa, empieza a girar los ojos para quedarse dormido, es cuando empieza a salir del cuerpo. Ele começa a transitar em duas dimensões, Empieza a transitar entre dos dimensiones, na terceira e na quarta. en la tercera y en la cuarta dimensión. Ele é mais suscetível de aprender na quarta, Es más susceptible de aprender en la cuarta, porque o universo mental dele se abre. porque su universo mental se abre. As possibilidades da quarta são maiores do que a da terceira. Las posibilidades de esta cuarta dimensión son mayores que la de la tercera. Nós, na terceira, Nosotros en la é tercera como se fôssemos um pássaro na gaiola. es como si fuéramos un pájaro en una jaula. A quarta é como se abrisse a gaiola. La cuarta sería como abrir esta jaula. Aí a mãe vai falar com ele Entonces la madre le va a hablar al niño que ele é um menino amado, diciéndole que es un niño al que le quieren, protegido, protegido, falar em Deus com ele, va a hablar de Dios con él, do amor dos pais, del amor a los padres, que ele é um menino corajoso que él es un niño con coraje e deixa ele dormir induzido nisso. Ao que ele dormir, ela sai do quarto. y dejarle dormido, inducido a esto, y entonces en este momento sale de la habitación. Não vai falar o contrário. No le va a decir el contrario. Você não tem medo, No tienes miedo, você não é covarde. no eres cobarde. Não fala o contrário, só o positivo. No dirá lo contrario, sino lo dirá de forma positiva. Na minha experiência, En su experiencia, os que fizeram direitinho los que lo han hecho muy bien e mantiveram, y han mantenido esto, alcançaram o equilíbrio, han alcanzado el equilibrio, sem precisar de remédio. sin necesidad de medicamentos. Isso é um desafio que eu lanço para vocês. Este es un desafío que lanzamos aquí, Muito simples de fazer. muy sencillo de hacer, E vão ver os resultados. y se podrán ver los resultados. Mas se o caso for mais grave, Pero si el caso fuera más grave, porque às vezes acontece porque a veces sucede, de uma criança muito comprometida que un niño muy comprometido esteja debaixo de uma obsessão. esté bajo una obsesión. Aí o quadro é mais ostensivo. Entonces el cuadro es más ostensivo. Criança tentando se matar, Niños que intentan suicidarse, falando em suicídio, hablan de suicidio, em automutilar, en automutilarse. aí precisa de um cuidado maior. Entonces se necesita un cuidado mayor. Inclusive, Incluso, além do cuidado, este aqui, aparte de este cuidado, uma ajuda espiritual una ayuda espiritual e quase sempre psiquiátrica. y casi siempre psiquiátrica. Eclosión mediúmnica en la adolescencia. Síntomas. Periodo de transición psíquico, físico, tendencia al pasado y uso de drogas. Esses casos são mais complicados, porque o adolescente já é mais complicado. Estos casos son más complicados porque los adolescentes ya son más complicados. Ele começa a adquirir uma nova postura diante da família, da sociedade, Empieza a adquirir una nueva postura delante de la familia, de la sociedad, da autoafirmação. de la autoafirmación. E se a família não tem uma base boa, Y si la familia no tiene una buena base, se não passou para ele determinados princípios, si no le ha pasado al niño, ahora adolescente, determinados principios, é a hora de necessitar deles. es la hora en que se necesitarán estos valores. Todo mundo sabe Todos sabemos que o adolescente começa a sair de casa. que el adolescente empieza a salir de casa. Ele vai perdendo aquela proteção do pai e da mãe. Va perdiendo la protección del padre y de la madre. Porque o simples fato do pai e da mãe Porque el simple hecho de que el padre y la madre, juntos, juntos,
lutando para manter a família, luchando para mantener a la familia, já dignifica ya dignifica a ajuda e uma proteção extra. una ayuda y una protección Do mundo extra espiritual. del mundo espiritual. Quando o adolescente sai de casa, Cuando el adolescente sale de casa, vai interagir com outras mentes, va a interaccionar con otras mentes, novos conhecimentos, nuevos conocimientos, novas demandas, nuevas demandas. vai distanciando dessa ajuda, Esta ayuda dessa se va proteção materna. e se va paterna. distanciando, esta protección materna también. E vai começando a entrar num mundo vibracional diferente. Y empieza a entrar en un mundo vibracional distinto. Acrescido a isto, Aparte de esto, tem a questão dos hormônios. está la cuestión de las hormonas. Já começa a observar o sexo oposto, Ya empieza a observar el sexo opuesto, as questões sexuais. las cuestiones sexuales, Começa a interagir com outro tipo de energia, empieza a interaccionar con otro tipo de energía. muito potente, potente, Muy potente, que vai desviando o psiquismo. que va desviando el psiquismo. E hoje, pior ainda, Y hoy es peor todavía. com a mídia. Con los medios sociales, Com a mídia, meio social. Com o estímulo que ele recebe da mídia. con el estímulo que recibe de la media. Sí, medios de comunicación, creo que sería. Traduziu? O estímulo que ele recebe é bem provável. El estímulo que recibe es muy probable. Eu, por exemplo, quando rapaz, Por ejemplo, él cuando era joven a gente sabia que a moça menstruava com 14 anos, era a média. sabía que las chicas empezaban a tener la regla a los 14 años, era la minha media geração. en su generación. Hoje tem moça menstruando com 9. Hoy hay niñas que empiezan a tener la regla a los 9 años. É bem provável Es muy probable que seja o estímulo que sea el estímulo erótico que a mídia passa para ela, erótico que los medios de comunicación pasan a los niños, forçando um desenvolvimento glandular forzando un desarrollo glandular extemporâneo, fora de tempo. fuera de tiempo. Isso aí é uma visão minha, Esa es una visión suya, tem que ser observada. se tiene que observar, Mas é muito comum isso hoje. pero es muy común hoy en día. Além das transformações físicas, Aparte de las transformaciones físicas, porque a morfologia do rapaz, da moça vai mudando. porque la morfología de las chicas y de los chicos va cambiando. Tamanho dos seios, El tamaño de los pechos, pelo, el vello tamanho corporal, do pênis, el tamaño del pene, vai modificando o corpo dele, todo su cuerpo se va junto com modificando, o psiquismo. junto con el psiquismo. Concomitante a isto, Aparte de eso, o mental dele, o espiritual dele, su mental y su espiritual vai entrando em ressonância com as tendências do passado. empieza a entrar en resonancia con las tendencias del pasado. E ele vai adquirindo a personalidade real dele. Y él empieza a adquirir su personalidad real. Já ouvi muitas vezes em meu consultório Él ya ha escuchado muchas veces en sus consultas pais falarem assim: padres que dicen, não parece meu filho, no se parece a mi hijo, mudou demais. ha cambiado demasiado. E temos que olhar aí também o uso das drogas, Entonces también hay que mirar el uso de las que drogas, ajuda a perturbar essa transição. que ayuda a perturbar todavía más esta transición. Los síntomas: miedo, irritación, agresividad, rebeldía, somnolencia, insomnio, cambios de conducta y quejas vanas. O medo é onipresente no nosso psiquismo. El miedo está omnipresente en nuestro psiquismo. Todo ser vivente tem medo. Todos los seres vivos tenemos miedo. E o medo, ele tem a função importante. Y tiene una función muy importante. Se nós não tivéssemos medo, não estaríamos aqui. Si no tuviéramos miedo, no estaríamos aquí. Atravessaríamos a rua sem olhar carro, enfiava a mão em qualquer lugar. Cruzaríamos la calle sin mirar a los lados, meteríamos la mano en cualquier sitio. Não protegeríamos o corpo. Protegeríamos o corpo. No protegeríamos el cuerpo. Mas quando ele chega nesse estado, Pero cuando llega a este estado de miedo, ele é patológico, ele não é um medo normal. estamos hablando de un miedo patológico, no normal.
Ele passa a ficar esquivar-se. Empieza a esquivarse de las situaciones, Às vezes não querer sair, no quiere salir de casa, ficar mais quieto, se queda más quieto, assustado asustado e muitas vezes irritado e agressivo. y muchas veces irritado y agresivo. Vai mudando o comportamento. Ese comportamiento va cambiando. Rebelde. Rebelde. O adolescente é rebelde, El adolescente es rebelde porque ele está querendo romper com padrões passados, porque quiere romper con el pasado naturalmente. de forma natural. Isso é coisa boa. Eso es algo bueno. Se a rebeldia for natural, Si la rebeldía es natural, é uma indignação de continuar debaixo da tutela dos pais. es una indignación de seguir bajo la tutela de los padres. Sadio. Es algo sano. Mas se a rebeldia torna-se irritação, agressividade, fazer o contrário para contrariar, Pero si la rebeldía se transforma en irritación, en agresividad, en hacer lo contrario solo por contrariar, sonolência, la somnolencia, insônia, insomnio, a família observa que ele começa a dormir mal, la familia observa que el niño empieza a dormir mal, dificuldade em levantar para ir para a escola, dificultad de levantarse para ir al colegio, abrindo boca o dia inteiro, bostezando todo el día, senta na frente do sofá para ver televisão, se sienta en el sofá para ver la tele y adormece, se queda dormido. mudança de conduta, Cambios de conducta, vai se tornando mais diferente. el chico empieza a cambiar, Os pais observam isso. los padres lo observan. Às vezes aquele menino, aquela menina dócil, conversava com a mãe, com o pai, torna-se arredio, circunspecto. Al hablar con los padres, los chicos se quedan más circunspectos, Calado. callados. Os pais notam perfeitamente que está mudando. Los padres notan perfectamente estos cambios. E não é mudando para melhor, porque quando é mudando para melhor, fica muito bem. Y no es un cambio para mejor, porque si lo fuera, estaría bien. Acontece que essa mudança desse jovem Lo que pasa es que el cambio de este joven altera o psiquismo dos pais, dos familiares. también altera el psiquismo de los padres y de los familiares. Perdão. Que traz um fator preocupação, Y trae el factor de la preocupación, que já altera a frequência vibratória do ambiente, que ya vuelve a alterar la frecuencia vibracional del ambiente, gerando insegurança e instabilidade na relação do casal, generando inseguridad en la relación de la pareja, quebrando a harmonia do lar. rompiendo otra vez la armonía en el hogar. E muitas vezes expondo o lar Y muchas veces poniendo este hogar a vários tipos de problemas. bajo varios tipos de problemas. Isso se passa de uma maneira subreptícia. Esto sucede de una forma subrepeticia. Muitas vezes os pais não estão observando isso, Muchas veces los padres que a causa están observando que la causa de um mal-estar, de ese malestar, de um desentendimento entre o casal, del desentendimiento entre la pareja, irritação entre o casal, irritación entre ellos, vem pela impotência viene de la impotencia de conduzir o filho. de conducir al hijo. No lo están observando, perdón. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial: esquizofrenia hebefrénica, alteraciones del humor, obsesiones espirituales, uso de drogas. Tem um tipo de esquizofrenia chamada hebefrênica. Hay un tipo de esquizofrenia llamada hebefrénica Começa no jovem. que empieza en el joven, É a mais grave de todas. es la más grave de todas. O americano, El americano, no DSM-5, ele fala em desorganizada, porque ela desorganiza a mente do indivíduo. lo llaman desorganizada porque desorganiza la mente del individuo. Começa a ver desorganizada. Esquizofrenia é desorganizada. Tem o nome de esquizofrenia. Tá. O CID-10, né, que fala nesse tipo de esquizofrenia, o CID-10. El CID-10 es el que habla de este tipo de esquizofrenia. Ela é a mais grave de todas, Es la más grave de todas porque a gente sabe porque sabemos que quando uma patologia dessa se acesta numa pessoa jovem, que cuando una patología de estas sucede en una persona joven, ela é mais grave. es más grave. Todas as patologias mais delicadas, Todas las patologías más delicadas, cânceres, cánceres, patologia mental, patologías que mentales, se acesta no jovem,
Si suceden en el joven, é mais grave. son más graves. É mais grave. Essa patologia, Esta patología ela parece um pouco com a eclosão mediúnica, se parece un poco con la eclosión mediúmnica, só que ela é de uma maneira mais grave, pero es un poco más grave, porque a família começa a notar porque la familia empieza a notar que o pensamento do jovem que el pensamiento del joven traz incoerência. trae incoherencia. Enquanto o pensamento da eclosão mediúnica, Y cuando el pensamiento de la eclosión mediúmnica, ele mantém a coerência, y cuando en ese caso mantiene la é coherencia, muito mais o comportamento. es mucho más un comportamiento. Na esquizofrenia, En la esquizofrenia é mais o conteúdo. es más el contenido. Alterações do humor. Alteraciones del humor. O transtorno bipolar El trastorno bipolar também é um transtorno de jovem. también es un trastorno de los É mais jóvenes. comum no jovem. Es más común en ellos. Muito raro você ver Es muy raro verlo um transtorno bipolar en eclodir na velhice. personas más mayores. Eclodir na velhice. Também a esquizofrenia é transtorno de jovem. También la esquizofrenia es un trastorno de los Agora, jóvenes. muitas vezes pessoas são rotuladas de esquizofrênicas Lo que pasa es que muchas veces las personas son etiquetadas como esquizofrénicas porque tem alguns sintomas que parecem. porque tienen algunos síntomas que se parecen a ello. E tem médicos, Y hay médicos, não vai nenhuma crítica, no hay ninguna crítica en ello, pela falta de recursos. que por la falta de Se recursos, uma pessoa chega falando que está ouvindo voz, que si una persona llega y dice que está escuchando voces, já quer taxar de esquizofrênico. esta persona ya le dice que es esquizofrénico. E tem trabalhos até de doutorado no Brasil, Y hay trabajos incluso de doctorados en Brasil mostrando que o número grande de médicos que ouvem vozes, que enseñan que el gran número de médicos que escuchan voces que tem procedimentos diferentes na hora da reunião, tienen procedimientos distintos en la reunión mediúnica, mediúmnica, e que fora daquilo é normal, trabalha, bem-sucedido, y fuera de ese ámbito son normales, bien sucedidos, aceitaram como uma questão simplesmente algo mediúnico que não é doença mental. y entonces lo aceptaron como algo que no es una enfermedad mental. Agora, nós psiquiatras precisamos estudar. Pero nosotros psiquiatras necesitamos Abrir estudiar, caminho para outras áreas, abrir el camino para otras áreas, para nós podermos auxiliar melhor os nossos pacientes. para poder auxiliar mejor a los pacientes, Para não ficarmos limitados à medicação simplesmente, para no quedarse limitado a los medicamentos e alguns procedimentos de periferia. y algunos procedimientos de periferia. Mas nós vamos chegar lá. Pero ya llegaremos allí. A alteração do humor, La alteración del humor também comum em jovem. también es muy común en los jóvenes. Tem um aspecto interessante Hay un aspecto muy interesante, que o jovem que desenvolve o transtorno bipolar, que el joven que desarrolla un trastorno bipolar ele é um jovem muito interessante, es un joven muy hilariante, interesante, hilariante, é perceptivo, perceptivo, é brilhante, brillante, até que a crise começa. hasta que empieza la crisis. Porque a impressão que se tem Entonces la impresión que que a se tiene, energia que vem de dentro dele, que vai proporcionar a crise, la energía que eufórica, viene dentro de él y Ela que le va a ilumina- llevar a la crisis, ela ilumina os escaninhos da inteligência ilumina los caminos de la inteligencia e eles às vezes apresentam como jovens brilhantes. y entonces los jóvenes que eran brillantes, No meu caso de muitos anos de psiquiatria, en su caso de muchos años en la psiquiatría, eu segui o caminho desses jovens. él ha visto el camino de estos jóvenes, Vai subindo que va subiendo até que tem a crise, hasta que llega la crisis. vai estabilizando. Se estabiliza Se não bem tratados, y si no son bien tratados, vai caindo decaen com o passar do tempo e da idade. con el tiempo y la edad. Então a curva Entonces la curva da vida deles, de sus vidas, brilhante no começo, estabilizado, caindo e no final já com defeitos mentais, com a questões sociais e familiares. sube, se estabiliza, luego decae con problemas mentales, E sociais, familiares. sociales, familiares. Não mantém casamento, No mantiene No una mantiene relación de empleo. pareja, un trabajo fijo, encosta, aposenta muito cedo se jubila demasiado pronto e teve um começo brilhante. y tuvo un principio brillante. Começo brilhante. O transtorno do humor requer a ação do psiquiatra. El trastorno de humor requiere una acción psiquiátrica, siempre. Sempre.
Sempre. siempre. E não é um transtorno fácil de ser dado diagnóstico. Y no es un trastorno fácil de diagnosticarse. Geralmente, En general, na mão de um psiquiatra, en manos de un psiquiatra, demora 10 anos para dar o diagnóstico. se tardan unos 10 años en diagnosticarse. Observe como a psiquiatria é uma especialidade. Se a pessoa não se imune de muitos conhecimentos, ele vai deixando passar várias oportunidades de ajudar o paciente. En la psiquiatría observamos que si la persona no adquiere mucho conocimiento, deja pasar muchas oportunidades para el paciente. Por exemplo, Por ejemplo, tem psiquiatra que não ouve a família. hay psiquiatras que no escuchan a la familia. Em nosso entendimento, Y nuestro isso é impedimento um pecado mortal. es un pecado mortal. Porque nós temos que, para dar um diagnóstico de psiquiatria, Porque tenemos para dar un diagnóstico psiquiátrico um corte horizontal, un corte horizontal que vem através da família, que viene a través de la às familia, vezes da mulher, de la mujer, do marido, del marido, de como o indivíduo atua diante da vida, dentro de casa e no trabalho, y cómo el individuo actúa dentro de casa y en el trabajo. para depois valorizar um corte transversal, Para um luego- corte vertical, Para luego analizar un corte vertical, que é o que eu estou vendo como psiquiatra. que es lo que estoy viendo como psiquiatra. Tem psiquiatra que só fica no corte vertical Hay psiquiatras que solo se quedan en este corte vertical e não consegue dar um diagnóstico y no son capaces de dar un diagnóstico porque não ouve a família. porque no escuchan a la familia, Às vezes não ouve colegas, no escuchan a los colegas, fecha um diagnóstico errado cierra el diagnóstico e equivocado vai tratar errado. y lo va a tratar de forma Durante muitos equivocada. anos, a média, estatisticamente, é 10 anos. Durante muchos Isso é años, muita coisa. la media estadística era de 10 É años 10 anos. para dar el diagnóstico. Para dar esse diagnóstico. Para dar esse diagnóstico, você tem que ter, na bipolaridade, você tem que ter, o mais comum são as depressões. Geralmente tem trabalhos que fazem de 4 do episódio depressivo para 1 de mania ou hipomania. Se pode Isso- repetir devagarzinho porque Tem trabalhos mostrando hay trabajos que enseñan que a pessoa que tem transtorno bipolar, que la persona que tiene trastorno bipolar ele fica doente se enferma mais de 50% da sua vida depois que aconteceu o episódio. más de 50% Por cento da vida dele de su vida enfermo después de que depois haya ocurrido el aconteceu o episodio. E que demora 10 anos para dar o Y se diagnóstico. tardan 10 años en darse ese E que o diagnóstico. número das depressões Y el número de depresiones muito maior es mucho más grande do que o número da euforia. que el número de la euforia. E às vezes ele é tratado como depressão, Y a veces se trata como depresión, que chama de unipolar, que dá o nome de unipolar, se le da el nombre de unipolar, quando na realidade cuando en realidad ele tem uma depressão bipolar, tiene una depresión bipolar, que é muito mais grave. que es mucho más E grave tem que tratar de uma outra maneira. y se tiene que tratar de otra manera. Daí a dificuldade do diagnóstico, numa simples patologia. De ahí la dificultad en dar el diagnóstico Uma simples patologia. na- Simples en patologia. una simple patología. Que dirá num problema espiritual. ¿Quién dirá en el mundo espiritual? Nesse período, nós podemos estar diante de uma obsessão espiritual. Durante ese periodo podremos estar delante de una obsesión espiritual, Que se tiver concomitante com a alteração do humor ou esquizofrenia, que si es concomitante a la esquizofrenia, que é comum, que es algo muy común, nem sempre é o carro-chefe, é o que desencadeia o problema, a questão espiritual. no siempre es el que desencadena, la cuestión espiritual es lo que desencadena lo otro, Mas vai estar sempre presente, pero siempre estará presente, às vezes como uma comensal, A às vezes veces- como um oportunista. a veces de forma oportunista, Mas quando o fator principal é este aqui, pero cuando este es el factor principal, levando a este aqui, llevando a los demás, o quadro é mais grave, el cuadro es más grave, e se não trata esse aqui, y si no se trata de la obsesión o espiritual, paciente está condenado el paciente estará condenado a uma vida a una vida sofrida, de sufrimiento, de doença mental de enfermedad e mental de um final muito difícil, y de un final muy complicado, perdendo a capacidade psíquica perdiendo la capacidad psíquica de gerenciar a própria vida. de gerenciar su propia vida. E temos que dar como diagnóstico diferencial o uso de drogas. Y tenemos que dar un diagnóstico diferencial al uso de drogas.
Tratamento. Tratamiento. Aqui nós chamamos o paciente e a família. Sempre nós chamamos o paciente e a família. Sempre chamamos. Nosotros siempre llamamos al paciente y a la familia. Orientamos a família do que se trata. Orientamos la familia de qué se trata. Usamos com eles o maior número de conhecimentos possível. Usamos con él el mayor número de conocimiento posible. Porque nós precisamos da adesão deles. Porque necesitamos que se adhieran. Porque nós não fazemos milagres, não. Porque no hacemos milagros. Conversamos com o paciente. Hablamos con el paciente. Primeiro chamamos o paciente. Primero llamamos al paciente. Com os familiares. Con la familia. A família, geralmente a mãe. En general la madre. Introduz o assunto. Y se introduce el asunto. Aí nós conversamos com ele, com a família, e se ele concorda. Entonces hablamos con él, con la familia, y si él está de acuerdo. De eu conversar com a família, depois com ele. Él habla con la familia y luego con el paciente. Ele sai. El paciente sale. Eu pego o histórico com a família. Él coge el historial con la familia. Depois ele entra. Luego el paciente vuelve a entrar. Sozinho. Solo. Só a família, só ele. Solo la familia, solo él. Pega o histórico com ele. También coge este historial con el paciente. E quase sempre não são iguais. Y casi siempre no coinciden. Às vezes ele tem uma versão, a família é outra. Cada uno tiene una versión distinta. Uma família é outra. Muitas vezes porque ele não percebe o que está acontecendo. Muchas veces porque él no se da cuenta de lo que está sucediendo. Já houve casos em que eu pedi. Han habido casos en los que él ha pedido para a família filmar. Para que la familia grabara la actuación del paciente. Para depois confrontar ele, mostrar para ele. Para luego poder confrontarle y enseñárselo. A gente tem que tentar conscientizá-lo. Hay que intentar hacerle consciente da situação que ele está entrando nela. De la situación en la que está entrando. E explicar para ele claramente. Explicarle claramente. Que se ele não tomar posição naquela hora. Que si él no toma una posición en ese momento. Pode não ter volta. Puede que no haya retorno. E contamos histórias a ele. Y les contamos historias. De pacientes nossos. De pacientes nuestros. Que nós fracassamos. En los que hemos fracasado. E que ele não teve volta. Y en los que no ha habido vuelta atrás. Porque ele não assumiu. Porque el paciente no asumió. Em tempo hábil. En un tiempo hábil. A sua própria cura. Su propia cura. Temos muitas dificuldades nisso. Hay mucha dificultad en esse sentido. Porque o maior adversário do paciente psiquiátrico nessa situação. Porque el mayor adversario del paciente psiquiátrico en esta situación. Em esquizofrenia. En esquizofrenia. Porque ele não se sente doente. Porque él no se siente enfermo. E transtorno bipolar. Y trastornos bipolares. Porque ele só se sente doente. Porque él solo se siente enfermo. Quando está deprimido. Cuando está deprimido. E o diagnóstico é difícil. Y el diagnóstico es muy complicado. Quando você não chama a família. Cuando no llamas a la familia. Porque paciente não vai marcar consulta com psiquiatra, que para ele é o mesmo que o demônio. Porque el paciente no va a marcar una consulta con el psiquiatra para ele é a mesma coisa que demônio. Que para él es lo mismo que un demonio. Para falar com o psiquiatra. Para hablar con el psiquiatra. Semana passada. Mira, la semana pasada. Fiquei muito alegre. Estuve muy contento. Cantei, dancei. He cantado, he bailado. Namorei. He estado con mi pareja. Passeei. He salido a pasear. E hoje estou assim. Y hoy estoy deprimido. Ele não procura você para falar isso. Él no busca al psiquiatra para decirle Só quando esto. ele está ruim que ele procura você na depressão. Solo cuando él está mal en la depresión que busca al psiquiatra. E você pergunta para ele, você algumas vezes tem alguns assim momentos, um dia, 2 dias, uma semana, ficar mais alegre. Entonces le preguntas si un día, 2 días, una semana se siente alegre. Isso é pouco na vida dele. Pero para él eso es poco. É normal. Es normal. Eles usam muito a palavra normal. Usan mucho la palabra normal. Normal. Também quem usa droga é assim, né? Você usa droga, normal. También los que usan drogas dicen lo mismo, solo usan la cantidad normal. Mas o que você usa? ¿Pero qué usas? Aí custa falar. Y cuesta de hablar. Baseadozinho, eu quando eu dou tapa, uma cheirada, crack, é normal. Un porrito, una línea. É saca-rolha. Es como un sacacorchos. Para tirar dele alguma coisa. Para sacar del paciente alguna cosa. Tem que vir a família. Tiene que venir la familia. E sempre aqui precisa, quando está na situação, nós encaminhamos para grupo. Y siempre en estos casos, en estas situaciones, se encamina un grupo espírita de de confianza, confianza, idôneo,
ideal. Nesses tratamentos espirituais, En estos tratamientos espirituales não pode haver dinheiro. no puede haber dinero. As pessoas que se reúnem para ajudar essas pessoas Las personas que se reúnen para ayudar a estas personas tem que ser por um ato fraterno, tienen que ser por un acto fraterno, um ato de amor de amor, em função do outro. en función del otro. Também não é dado, não. Tampoco es regalado, Porque quando você se reúne porque cuando tú te reúnes espontaneamente de forma espontánea para ajudar um outro, para ayudar al otro, você está vibrando, aumentando a vibração daquelas dimensões que eu te falei estás aumentando tu vibración de aquellas dimensiones que hemos hablado e estão y estas personas están escudando a sua saúde haciendo un Protegiendo. escudo en su propia salud, naqueles aspectos. protegiéndose en esos aspectos. E nesses casos sempre precisa de tratamento médico psicológico. En estos casos siempre es necesario un tratamiento médico y psicológico. Eclosión mediúmnica en el adulto. Síntomas: malestar indefinido, irritación y miedo súbito, desórdenes neurovegetativos, taquicardia, diarrea, vello erizado, fenómenos mediúmnicos, desdoblamiento, manifestación descontrolada, premonición, etc. A eclosão mediúnica no adulto, La eclosión mediúmnica en el adulto, de uma maneira geral, o que a gente observa en general, lo que observamos que as mulheres buscam mais recursos do que os homens. es que las mujeres buscan más recursos que los hombres. Os homens, para tratamento psiquiátrico, Los hombres para tratamientos psiquiátricos, se não for transtorno, se não for síndrome do pânico, a no ser que sea síndrome del pánico, eles não vão com as pernas próprias deles, não. no van por sus propias piernas a la Isso é a consulta. experiência de vocês aí, vocês podem ver. O homem vai arrastado para o consultório. A O mulher le na frente arrastran a la consulta, arrastando. Ele está de joelho, mas não vai. va de rodillas pero no va. Você tem que arrastar ele, Se né? le tiene que arrastrar a la O homem é mais consulta. difícil. É por isso que o homem morre mais depressa. Es por eso que el hombre muere más deprisa. É muito, às vezes, aqui na nossa cultura, fazer o exame de próstata En nuestra cultura, hacer, por ejemplo, un examen de próstata é difícil. es muy complicado. O homem, ó. Prefere morrer de câncer Prefiere morirse de cáncer do que fazer o exame. Isso é que hacer, comum, que isso é hacer la comum, prueba. né? Principalmente quanto menos cultura tem. Quanto menos cultura tem. Cuanto menos cultura hay, suceden estas cosas. Mas é muito, às vezes o homem chega no consultório deprimido Pero muchas veces el hombre llega a la consulta deprimido e é aquela luta para ele tomar o remédio. y hay una lucha para que se tome el medicamento. Na primeira possibilidade, En la primera posibilidad, ele larga o remédio. lo deja. Já estou bom, Ya está bien. mas ele não sabe que está bom porque ele está usando o remédio. Pero él se encuentra bien precisamente porque está tomando el medicamento. Larga o remédio, Lo deja, as orientações, deja las orientaciones 3 meses depois, y tras 3 meses está lá, vuelve a estar do mal. mesmo jeito. A mulher não, a mulher se cuida mais. La mujer se cuida más. Mas é por isso que a mulher é a alavanca do lar, né? Pero por eso precisamente la mujer es la... Não é? Do lar. Ah, es el pilar, perdón. A mulher que segura, né? Se a mulher não estiver junto, o homem fraqueja. La mujer es el pilar de la casa. Si no está junto, el hombre... É muito Flaqueia. difícil a gente chegar no consultório, um homem sozinho vir procurar. Es muy Né? complicado en la consulta que un hombre le vaya a buscar. Geralmente é quando está com síndrome do pânico. En general es solo cuando tiene síndrome del pánico. Nada como o medo Nada como el miedo para levar para o consultório. para llevarle a la consulta. Bom, o que acontece é que muitas vezes eles vão sentindo mal, Lo que pasa es que muchas veces se van sintiendo mal, mas quando começa a acontecer pero cuando empieza a suceder ou a situação do transtorno, porque às vezes mimetiza o pânico, a veces se mimetiza el pánico porque ele começa a ter medo súbito porque empieza a tener miedo súbito. do próprio serviço, Do propio do servicio. próprio trabalho, Incluso en el trabajo, nas ruas. en la calle. E não existe sintoma, na minha opinião, Y en su opinión, não existe sintoma, não existe mal-estar pior que o medo. no existe síntoma peor que el Nada miedo. pior que o medo. Nada pior que o medo. Então o indivíduo começa a se recolher, Empieza a recogerse, mudar de comportamento. cambiar de comportamiento. Os amigos observam. Los amigos lo ven, lo No observan. trabalho, En el trabajo, está mais quieto. lo notan más quieto. Porque, às vezes,
comenta com a mulher. Porque él a veces habla con la mujer, Porque ele começa a ter desordens neurovegetativas, porque empieza también a tener desórdenes neurovegetativos, taquicardia, taquicardia, diarrea, pelos, el vello erizado. piloereção, né? Sí. Pelos, né? Piloereção. Começa a notar que ele está diferente. Empieza a notar que hay algo distinto. E nós temos muito medo da loucura. Y nosotros tenemos mucho miedo a la locura. Eu vou contar aqui uma historiazinha rápida. Eu tenho mais uns 10 minutos, não tem? Va a contar una historia rapidito. Eu trabalhava no hospital, Trabajaba en un hospital estava dando um plantão à noite. y estaba de guardia por la noche. Tinha 3 médicos lá no hospital, Había 3 médicos en el hospital, logo no começo da profissão. justo al principio de Yo era ejercer su cuarto. profesión. Eles sabiam que eu era espírita. Los demás sabían que él es espírita. Aí um começou a me rodear. Entonces uno empezó a rodearle. Eu fazia o trabalho, sentava no quarto dos médicos. Él hacía su trabajo y luego se iba a sentar en la sala de los médicos. Aí ele encostava, e aí, como é que é isso? Y entonces este médico se acercaba a él y le preguntaba, ¿cómo es esto, esto y lo otro? O outro ouviu, interessou. El otro doctor lo escuchó y se interesó. Sentou também, También se sentó. e aquilo. Y lo otro, y lo otro, y lo otro. O outro viu, El otro lo vio, sentou também. también vino y se sentó. No fim, Al final, o único que não ouvia nada, não via nada, era eu e era espírita. el único que no veía nada y no escuchaba nada era él, que es Os espírita. 3 ouviam, Todos los demás escuchaban, viam veían e não falavam nada, y no decían nada, com medo de estar esquizofrênico. con miedo de la esquizofrenia. Porque nós aprendemos nos compêndios médicos Porque hemos aprendido en los compendios médicos que a esquizofrenia paranoide, que la esquizofrenia paranoide, você ouve voz, escuchas voces, você vê pessoas, ves personas e você começa a sentir coisa y diferente. empiezas a sentir cosas distintas. Você fala, tô ficando doido. Entonces decían, nos estamos volviendo locos. Tô vendo essas coisas, não posso contar para ninguém, muito menos para médico. Estoy viendo estas cosas, no le puedo decir a nadie, mucho menos a un médico. Médico. Porque aí o meu nome vai para a rua. Porque entonces, O meu nome vai para a rua. porque entonces me haré famoso, hablarán de mí. Fulano é doido. Fulanito está loco. Então todos os 3 viam, ouviam, sentiam, e eu que era, não sinto Entonces, nada. todos los 3 doctores veían, escuchaban y él, que era espírita, no sentía ni veía nada. Se você começa a conversar desse assunto em determinados ambientes Si empiezas a hablar de este asunto en determinados ambientes mais afetivos, más afectivos, vocês vão ver vais a ver que muita gente tem história para contar. que mucha gente tiene historia que contar. A gente fica com medo, calado. Pero tenemos miedo, nos quedamos callados E muitas vezes, y muchas veces, pelo pragmatismo por el pragmatismo mental, mental, a gente não percebe fenômenos no percibimos fenómenos que não são fenômenos naturais que no son fenómenos naturales passando a nossas voltas, que suceden a nuestro alrededor. pelo fato de nós estarmos com a mente, a nossa atenção vinculada Simplemente por el hecho de estar con nuestra mente y nuestra atención vinculada ao dia a dia, al día a día, às coisas do dia a dia. a las As cosas coisas do dia. banales. A gente sabe muito bem que o fenômeno mental é esse. Se eu estou procurando alguma coisa, querendo comprar alguma coisa, por exemplo, se eu quero comprar um carro, quero trocar um carro, Sabemos que la atención es así. Si estamos prestando atención, por ejemplo, si queremos comprar un coche, eu fico todo alegre. y entonces estoy muy contento. Todo lugar que tem uma agência, eu, Todos los sitios donde hay porque a minha atenção venta de coches, voltou para aquilo. lo veo y mi atención está puesta en ello. E eu só vejo a agência. Y solo veo eso. Pode ter até uma funerária ao lado que eu não vejo, Puede que haya una funeraria al lado, pero eso no lo voy a ver. porque eu quero trocar de carro. Porque lo que quiero es cambiar de coche. Eu foquei a minha atenção He puesto mi atención naquilo que eu desejo. en aquello que deseo. E muitas vezes eu não vejo o que está de volta. Y muchas veces no veo lo que hay Que alrededor. às vezes pode ser fenômenos inusitados. Y a veces pueden ser fenómenos inusitados. Então, costuma ocorrer desdobramentos e manifestações descontroladas. Entonces también suelen ocurrir desdoblamiento o manifestaciones descontroladas. A pessoa começa a conversar um assunto com você, La persona empieza a hablar de un asunto e de contigo, repente ele dá uma escorregada, de repente hay una Fala especie una de otra desliz, cosa. dice otra cosa, pega a consciência, volta, vuelve su conciencia, volta a ele mesmo, vuelve a sí mismo, porque ele está tendo uma mente intrusa.
Porque está teniendo en realidad una mente intrusa, que está compartilhando o mental dele com ele. que él está compartiendo su mental con él. É muito difícil para nós coordenarmos uma situação desta. Es muy difícil coordinar una situación de estas. Vamos achar que estão ficando doidos mesmo. Realmente vamos a creer que nos estamos volviendo locos. Os 3 colegas tinham razão. Los 3 colegas tenían razón. O diagnóstico que diferencia. El diagnóstico que Já diferencia. falei acima do pânico. Síndrome del pánico, ya hemos hablado. Já falei da obsessão. Las obsesiones espirituales Los hemos trastornos. hablado, los trastornos Esse mentales. aqui é muito raro. El feocromocitoma es muy raro. Isso é um tumor da suprarrenal que dá algumas afecções no intestino também, Es un tumor en la suprarrenal que dá uma descarga de adrenalina, que da una descarga de adrenalina, taquicardia, piloereção, taquicardia, vello erizado. mas não, esse aqui não, só coloquei por colocar cientificamente. Solo lo hemos puesto por ponerlo científicamente. Aqui a última, Aquí la última, mediumnidad reprimida. Mediums que dejan de ejercitar su facultad mediúmnica. Síntomas semejantes al de la eclosión mediúmnica, generalmente agravados por las obsesiones. esses aqui já estão pagando um preço alto Estos ya están pagando un precio muy alto por ter negligenciado por haber negligenciado a mediunidade. la mediumnidad. Eu internei muitas gente no Hospital André Luiz, Él ha ingresado a muchísimas personas en el Hospital André Luis, no serviço de urgência do Estado, en urgencias, en el servicio de urgencias del Estado, tratando pessoas dessas. tratando personas de este tipo. As pessoas entram num quadro mental Las personas entran en un cuadro mental já comprometido ya comprometido pela atuação de espíritos por la actuación de espíritus e frequentando consultório psiquiátrico, y yendo a consulta psiquiátrica várias internações. con varios ingresados varias veces. Depois que sai da crise, Cuando salen de la crisis, e é comum, y es algo muy común, ao entrar no hospital, al entrar en el hospital está contido por parentes ou polícia. están contenidos por familiares o incluso por la policía, Depois que adentra o hospital, y en cuanto entran al hospital, mesmo sem medicação, aún sin tomar ningún tipo de medicamento, o indivíduo retorna el individuo vuelve a sí mismo, com uma condição mental melhor, con una condición mental mucho mejor, mas já comprometida. pero ya comprometida. O mental já Su comprometido. mental ya está comprometido. Quando você dá a medicação, trata psiquiatricamente. Cuando le das el medicamento, le tratas psiquiátricamente. E lá no Hospital André Luiz nós temos todo um tratamento espiritual muito bem organizado, En el Hospital André Luis tienen un tratamiento espiritual muy bien organizado, com 420 voluntários con 420 voluntarios uniformizados, uniformizados, que ajuda a equipe clínica que ayuda al equipo clínico a tratar o paciente. para tratar el paciente. Então, acolhimento fraterno, Entonces, hay una acogida fraterna, ajuda na terapia ocupacional, ayudan en la terapia ocupacional, na musicoterapia, musicoterapia, dançoterapia, danzaterapia, as reuniões espíritas, reuniones espíritas, passes pases espíritas e outras mais. y otros Isso tratamientos. é um divisor de água na melhora dos pacientes. Es un divisor de aguas en la mejoría de los pacientes, Acentuadamente. de forma acentuada. As estatísticas psiquiátricas Las estadísticas psiquiátricas são tristes. son muy tristes. Ao tratar psicóticos, Al tratar ao psicóticos, tratar transtorno bipolar, trastornos bipolares, a tratar transtorno obsessivo compulsivo, trastornos obsesivos compulsivos, transtorno generalizado da ansiedade. trastorno generalizado en la ansiedad. Na realidade, as estatísticas psiquiátricas são pobres. En realidad, las estadísticas psiquiátricas son pobres. E eu sou uma pessoa Y él es una persona que minha estatística é totalmente fora. que su estadística es totalmente fuera. Eu tenho uma estatística muito melhor. Tiene una estadística muchísimo mejor. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Y no es porque sea mejor que nadie. Tem psiquiatra lá que o currículo dele é assim, o meu é assim. Hay psiquiatras, colegas suyos, que tienen un currículum enorme y el suyo es así. Mas eu tenho coragem de falar com meus pacientes Pero él tiene el valor de hablar con sus pacientes da questão espiritual dentro do consultório, de la cuestión espiritual dentro de la consulta, da necessidade, de la necesidad da oração, de la oración, da convivência em paz em família, de la convivencia en paz en familia, do espírito de renúncia em família, del espíritu de renuncia en familia
e da presença de Deus y de la presencia de Dios em nossas vidas. en nuestras vidas. Às vezes eu falo com o paciente, A veces le dice a los pacientes, se você não resolver fazer isso que eu estou te falando, si tú no haces lo que te estoy diciendo, você não precisa trocar de psiquiatra, não. no hace falta que cambies de Porque psiquiatra. o que ele está te passando está muito bem na psiquiatria. Porque lo que te están pasando está muy bien según la Ele está psiquiatría. te tratando dentro do que a psiquiatria pode te dar. Él realmente te está tratando dentro de lo que la psiquiatría te puede dar. A conduta dele Su conducta é acertada. es correcta. Mas se você quer algo, está satisfeito, Si estás satisfecho, continua lá. quédate allí. Mas se quiser algo mais, Pero si quieres algo más, na área espiritual, en el área eu espiritual, posso te ajudar. te puedo ayudar. Caso contrário, Caso contrario, fica com o seu. quédate con tu psiquiatra. Porque eu não vou querer um paciente mais rebelde no meu consultório, vai ficar dando mais remédio para ele. Porque no voy a tener un paciente más rebelde en mi Não me consulta interessa esse tipo de para darle paciente. medicamentos. Não me interessa esse tipo de paciente. No le interesa ese tipo de Eu quero paciente pacientes. que quer melhorar. Quiero pacientes que quieren mejorar. Aí nós vamos com ele. Entonces iremos con él. O nosso amigo ali já fez assim. Nuestro amigo ya ha hecho así. Vou terminar. Vamos a concluir. Muitos desses pacientes Muchos de estos pacientes falavam conosco assim: nos decían, olha, eu já frequentei centro espírita, já fui médium. mira, ya he frecuentado centros espíritas y he sido medium. Você trabalhava com mediunidade? ¿Tú trabajas con mediumnidad? Trabalhava. ¿Trabajabas con mediumnidad? Sim. Sí. E você tinha doença na época? ¿Y tú tenías enfermedad en esa Oh, época? não, não, No. depois. Eso sucedió después. E por que você largou a reunião mediúnica? Entonces, ¿por qué has dejado las reuniones mediúmnicas? Ah, não sei. No lo sé. Fui fazer um curso, Me fui a hacer un curso, fui fazer um mestrado, un mestrado, deixou máster. o mantenedor da saúde dele, o manancial da saúde dele, Ha dejado algo que era su manantial de salud e foi encontrar com a doença lá fora. y fue a buscar la enfermedad allá afuera. Foi para o consultório do psiquiatra Ha ido a la consulta psiquiátrica e passou a via crucis y pasó por la vía crucis dos hospitais psiquiátricos. de los hospitales psiquiátricos. É uma questão de escolha. Es una cuestión de escoger. E muitas vezes, Y muchas quase sempre, veces, casi siempre, perdeu família, perdió la familia, perdeu trabalho, el trabajo, perdeu respeito à sociedade, el respeto en la sociedad, virou uma encostada do INSS, do SUS, se transformó en alguien que depende de la seguridad social, uma vida vegetativa. una vida vegetativa. É uma questão de opção. Es una cuestión de opción. Muito obrigado. Muchas gracias.